Olá, irmãos, amigos do Senhor, filhos e filhas de Deus, irmãs e irmãos. Eu sempre uso a palavra mais irmãos, né? Mas quando eu falo irmãos, no sentido genérico, estou falando também para as irmãs. E Deus abençoe cada um de vocês nessa linda manhã de sábado. Abençoe seu trabalho, sua vida. E a hora que você tiver um tempinho aqui para escutar o áudio do seu irmão em Cristo, irmão Vinícius, você escuta a nossa meditação da manhã. Deus tem dado inspirações, graças a Deus, para nós. A grande questão das pessoas, a grande dúvida religiosa das pessoas, irmãos, é como receber o Espírito Santo. Ou qual a evidência, então, do Espírito Santo? Porque muitas pessoas sabem disto, que elas têm dons do Espírito Santo, porém não conseguem ter uma vida de transformação, ainda tão grudadas ao mundo, né? Não conseguem aquela vida de Cristo. E o irmão Brana, ele assegura, principalmente na mensagem, o sinal que o Espírito Santo é a vida de Cristo em cada um de nós. E ele foi um exemplo disso, né? Nosso amado irmão Brana foi um exemplo de um cristão que viveu a palavra, através das suas atitudes. Hoje temos pessoas da sua família que estão vivas, que dão testemunhos, tipo Billy Paul fala, papai não tinha defeito praticamente. Inclusive teve uma filha de irmão Branham que confundiu ela até com Jesus, porque ele praticamente assim não tinha nenhum problema dentro de casa, a filha não conseguia ver nenhuma dificuldade do pai dentro de casa, de tão assim que o irmão Branham ele foi um cristão dentro da sua casa, entre seus amigos. E se ele conseguiu, é possível conosco. E o irmão Branham ele dá o segredo. Veja nessa mensagem hoje que eu compartilhei da voz de Deus. Ele diz: algumas pessoas tocaram as vestes de Jesus e foram curadas. Outras lhe deram um tapa no rosto e bateram-lhe na cabeça com varas e cuspiram seu rosto. Nunca sentiram absolutamente nenhuma virtude. Foi sua atitude de bondade. Olha só, irmãos. E isso depende com que atitude você vem. Se você vem crendo, está vindo para obter ajuda, e está confiante que está vindo a pessoa certa, Jesus Cristo, e está vindo pelo seu caminho provido de abordagem. Você vai receber algo se vier reverentemente. Quando que nós vemos a Jesus Cristo, irmão? Quando nós vemos a palavra. E essa palavra ela tem que estar com um dom, ou um dom pastoral, um dom evangelístico, um dom apostólico, um mestre. Então, quando você reconhece que aquele irmão ali, que é um pequeno Cristo, está com a palavra e você vem reverentemente, Mombrana disse, então você vem a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra, e você vem pelo caminho provido, né, de abordagem. A Mombrana continua, você vai receber algo se vier reverentemente. Se você vem bem, vou tocar e ver se isso me ajuda, isso nada adiantará. Então, nós devemos criar uma expectativa, atender o chamado de Deus e criar uma expectativa e crer realmente que Deus está usando aquele determinado dom ali, né? Que Deus ele dá dons aos homens. A Bíblia diz que Deus deu dons. Existe um ministério verdadeiro. E as pessoas, irmãos, quando elas iam nas reuniões do irmão Brana, elas iam muitas delas iam como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo que estivesse ali. Quando nós encontramos um cristão, um evangelista, um pregador, nós devemos ter dentro do nosso coração essa mesma
visão e reverência dentro do coração. Não pode ser uma coisa forçada, obrigada. O Espírito Santo tem que te mostrar isso aí. Porque nunca o homem vê o ministério. O homem, as pessoas têm dificuldade de ver o ministério em você. Por isso que Jesus mesmo disse que não há profeta com honra na sua própria terra, na sua própria casa. Porque aqueles familiares ali, eles geralmente não identificam que você ali é Jesus Cristo para eles, muitas vezes. E eles desprezam. Então a irmã Brana diz, os que vieram e bateram, e perseguiram ou desprezaram, não alcançaram aquilo que precisavam alcançar. Mas aqueles que vieram reverentemente, que viram, até mesmo tocando nas suas orlas das suas vestes, eram curados, irmãos. Até mesmo uma palavra já é o suficiente. Quando você crê que aquele determinado, a pessoa é um dom de Cristo, a palavra está com ele, e você está indo pelo caminho provido, você não está indo atrás de uma igreja bonita, uma igreja grande, mas eu quero uma igreja que pregue a palavra, um irmão que pregue realmente a palavra, para que eu venha receber aquilo que eu necessito. E quando criamos essa expectativa, e nós recebemos, diz o irmão Brano, agora vou lá ver o que vai dar, vou lá porque aquele irmão está me incomodando para ir lá, né? Então deixa ele vir aqui. Assim despreza, não dá importância, faz por fazer, irmão Brano, então você não receberá nada. É a sua abordagem ao artigo divino. Deus tem um artigo divino, né? O artigo divino de Deus é o que faz isto, é o seu dom. Do mesmo modo que a serpente de bronze, ora, a serpente não tem virtude alguma em si mesmo. É um pedaço de bronze que eles trouxeram do Egito. Tampouco a arte qualquer virtude em si mesmo, nem um pouquinho. Então, nós não temos poder em si mesmo, nós não somos nada, somos servos, somos um pecador salvos pela graça, como diz a irmã Brana. Então, irmãos, mas obedecer o que Deus disse para fazer, que foi o que trouxe o poder e a virtude, a obediência de Deus, a palavra de Deus. E é a mesma coisa hoje, a irmã Brana fala na mensagem, o cego Bartimeu. Ontem à noite, eu e a irmã Cândida estamos estudando os selos aqui em casa, toda sexta-feira. Né? A gente estuda os selos, leia os selos e comenta. E no parágrafo 243 da mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, a irmã Brana diz assim, línguas é evidência? Bom, eu creio em falar em línguas, mas não considero que seja a única evidência do Espírito Santo. Não, Senhor. O fruto do Espírito Santo é evidência, está vendo? Veja, irmão, quando você crê na palavra de Deus revelada, na palavra original, você aceita essa palavra de Deus, o Espírito Santo, ele te sela imediatamente, ele está obrigado, porque o Espírito é a palavra, você está crendo no fundo do seu coração, então ele te sela. Então, irmãos, como a gente vai saber, como a igreja, como alguém vai saber que você tem o Espírito Santo? Através dos frutos, eles vão manifestar. E os frutos do Espírito estão em Gálatas capítulo 5. Mansidão, temperança, domínio próprio, né? Amor a Deus, amor fraternal, que é amor de um irmão para com outro irmão. Não o amor de um homem para com uma mulher, ou sua esposa, ou seus filhos, mas um amor cristão, né? Domínio próprio, paz, longanimidade, benignidade, generosidade, né? Generoso. Então, calmo, manso, são frutos do Espírito Santo. Mansidão, né? Então, o Umbrano diz, isso é o Espírito Santo, está vendo? Não tem como, irmão, discordar disso. Então, o irmão Brana, essa que era a discursão dele do movimento pentecostal, que achava que falar em língua estranha era a evidência do Espírito Santo. Amém. Há um cristão que tem o fruto do Espírito Santo pode falar língua estranha, interpretar línguas, né? São dons. Se o homem falar em língua, ele tem o Espírito Santo. Eu discordo, irmão Brando disse. E isso não é um sinal de que ele tem o Espírito Santo, está vendo?
O irmão Branham diz: já ouvi demônios falarem línguas mais rápido que podiam, beberem sangue em uma caveira humana e invocar o diabo. Então eu já vi pessoas falarem línguas estranhas e vir para casa e fazer fofoca da vida dos outros, mentir, roubar, comprar e não pagar, né? Então, Mombrana vai dizendo que já viu os índios pegarem cobras, se enrolarem neles, dançarem na chuva, erguerem as mãos, né? Correrem de redor, o feiticeiro sair cortando-se por um lápis deitado e ele escrever em línguas desconhecidas e dar interpretação, tá? Assim, não me diga isso, irmão Brana. Eu sou velho demais para isso. O irmão Brana diz: não quero nem discutir sobre esse assunto. Está encerrado. De modo que o fruto do Espírito, Jesus disse, por seus frutos, não por línguas ou emoções, mas por seus frutos conhecereis. Está vendo? Assim é o fruto do Espírito. É Deus revelando-se em humildade, brandura e todo dia o mesmo. Todo dia o mesmo. Um dia o cara acorda mal-humorado, outro dia o cara acorda bem. Não, todo dia o mesmo. Todo dia o mesmo. Esse é o Espírito Santo, humilde e brando. Há algo nisto. Um homem que permanece exatamente com a palavra, toda vez que vê a palavra, ele a aponta com um amém. Olha só. Há algo nisto. Um homem que permanece exatamente com a palavra, toda vez que vê a palavra, ele apontua, estava lendo errado, com um amém, sem importar o que as outras pessoas digam, que ele crê nela. Veja, muito bem, irmãos, por isso que eu digo, quando eu vejo a palavra, irmãos, eu digo amém, eu digo glória a Deus, aleluia, eu não deixo passar, porque ele, quando ele vê a palavra, porque se você é a palavra, e você vê a palavra, então, irmãos, nós temos que dizer amém. E às vezes, onde está a palavra de Deus, ali está o próprio Deus. E o amém, o Mombrana diz que é o assim seja. Aquelas promessas e bênçãos vão recair sobre a pessoa. Agora, isso tem que estar dentro do teu coração. Pode ser nada mecânico, nada forçado. Mas nós chegamos ao ponto, então, de nos estribar em algo fanático, e Satanás se mete entre as pessoas. Esse é o negócio de Satanás, ele é um bom homem de negócios. E ele se mete entre as pessoas, faz com que elas pensem que o tem apenas porque podem dar pulos. Então, odiar o seu vizinho. É o que eu estava dizendo, as pessoas vão para as convenções, vão para as denominações, dão pulos, falam em línguas estranhas, mas odeiam seus vizinhos, não conversam com seus vizinhos, né, com seus colegas. Não, está vendo? Por dizer coisas e falar em línguas de modo simplesmente maravilhoso e coisas assim. E lembre-se, você pode falar em línguas genuínas do Espírito Santo e ainda não ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que sim. Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, caridade, nada disso me aproveitaria. Seria como um metal que soa e como um sino que tine. 1 Coríntios capítulo 13. Então, irmãos, os metodistas diziam, irmão Brandis, quando gritávamos, nós o recebíamos. Não recebiam. Os nazarenos diziam, quando vivíamos de modo santo, eles o recebiam, mas não o recebiam. Os pentecostais diziam, nós falamos em línguas, nós o recebemos, mas não o recebiam. Está vendo? Está vendo? Deus revelando-se, não em sensações, não em sensações. Todavia, deixa eu ver, simplesmente faz com que isso fique tão humilde que qualquer um pode vê-lo, se você não tentar injetar sua própria em mente nisto. Veja os seus próprios pensamentos. Então é Deus. Ora, então, ele se torna um bando de fanático. Então aqui estão os frios e os formais deste lado, e aqui estão do outro lado os fanáticos. E aqui vai a noiva, bem no meio de tudo isso, chamando de ambos os lados, isso mesmo. Deus indicando isto, enquanto ele prossegue a sua palavra. Mombrana diz que no meio dos pentecostais eram os unicistas e os trinitarianos, né?
mas ele disse que a verdade estava bem no meio da estrada. Então a noiva, ela está bem no meio disso tudo, irmãos. Graças a Deus, a noiva está bem andando com a palavra e com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um dos irmãos ouvintes aí. Obrigado. Um bom dia, um bom final de semana. E amanhã, 4h30, se Deus quiser, estaremos reunidos aqui no Livro do Vale 1. E você é nosso convidado. Venha prestigiar, crer e ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém? Shalom. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué.